Olá, graça e paz, eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e hoje nós vamos começar uma série falando dos 7 selos, das 7 taças e das 7 trombetas do Apocalipse. Nós vamos fazer a primeira parte hoje, e aí nós temos a sequência nos próximos vídeos que serão postados. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à oração e em seguida à palavra de Deus. Glorioso e eterno Deus, mais uma vez estamos reunidos aqui no canal Uma Visão Além, para juntos buscarmos, adorarmos, reverenciarmos aquele que vive e reina para sempre. Senhor, neste instante de oração, de clamor, de petição, em que nós te adoramos em espírito e em verdade, com os nossos corações contritos e sinceros diante do Senhor. Queremos, ao entrar na tua presença, pedir perdão dos nossos pecados, pedir perdão dos nossos erros, das nossas fraquezas, das nossas ignorâncias, meu Senhor, e que o teu santo nome esteja agindo em nosso favor. Por isso nós apresentamos aqueles que se encontram enfermos, que o milagre da cura chegue na vida desta pessoa, a libertação da opressão maligna, de um ataque do mal, que o mal seja repreendido na vida desta pessoa, que esta pessoa seja liberta pelo poder glorioso do nome e do sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós apresentamos os casais, as crianças, os idosos, apresentamos, meu Deus, a obra missionária em todas as partes da terra, juntamente apresentamos as nações, os continentes, meu Deus, e as pessoas. Enxugue as lágrimas dos que choram, levanta sim aquele que está caído, prostrado, aquele que está ferido, meu Deus, dai alegria àquele que se encontra triste, aquele que está, meu Deus, cabisbaixo, dai ânimo, dai vigor. Ah, Santíssimo, que correntes espirituais sejam rompidas, guilhões e cadeados que acorrentam, que aprisionam a vida espiritual desta pessoa, que ela receba a liberdade que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É o que nós te pedimos pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo. Fica conosco. Queridos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os vídeos com mais pessoas. Vamos então ao estudo dos 7 selos do Apocalipse. Os 7 selos do Apocalipse significa o significado dele, qual é o simbolismo. Os 7 selos e as 7 trombetas da Bíblia fazem parte de uma série de eventos catastróficos que sinalizam grandes mudanças na Terra. Aqui está o que o Apocalipse nos diz sobre estes objetos e eventos que os cercam. Em dias de tanta incerteza, pessoas tentam compreender o Apocalipse. Elas querem ter uma ideia do que está acontecendo no mundo agora. Mas o livro do Apocalipse é um pouco difícil de entender. Um dos assuntos mais procurados é sobre a abertura dos 7 selos em Apocalipse capítulo 5 e 6. E que esses selos significam? O Apocalipse não foi projetado para ser confuso ou difícil de entender, embora certamente pareça assim no início da leitura deste livro. O apóstolo João, ao descrever uma visão que Deus lhe deu durante o seu exílio na ilha de Patmos, as imagens estão claras, mas seus significados requerem uma compreensão do contexto cultural, a história e outros ensinamentos bíblicos. Então vamos começar com um resumo rápido
Quem pode abrir os selos? No início desta profecia, vemos Cristo como o Cordeiro de Deus pegar o grande livro da profecia de Deus e começar a abrir os seus 7 selos, um por um. O direito de quebrar estes 7 selos, esses selos dos eventos futuros, pertence a Jesus Cristo, porque Ele morreu pela humanidade de todas as épocas, desde a criação até o fim dos tempos. Quando Ele tomou o livro, os santos sob o trono de Deus e entoaram um cântico dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue nos resgataste para Deus de toda tribo, língua e nação. Apocalipse 5, verso 9. O número 7 na Bíblia, simbolismo e importância. O simbolismo numérico abrange toda a Bíblia. E o 7 desempenha um papel particularmente importante, queridos, especialmente no Apocalipse. 7 tende a significar plenitude e perfeição. A razão pela qual o diabo adota o número 666. E é 6 tendo a representar a incompletude ou a imperfeição. Deus criou o mundo em 7 dias, Gênesis 1. Apocalipse fala às 7 igrejas e os israelitas têm 7 dias santos anuais. Como cada praga no Apocalipse vem de um séptimo, isso significa a conclusão ou a perfeição da ira de Deus. E o resumo dos primeiros capítulos do Apocalipse. Primeiramente, o capítulo 1 é uma visão de Cristo ressuscitado. O capítulo 2 e 3 são as cartas para as 7 igrejas que precisam de encorajamento e de repreensão. O capítulo 4 olha direito para a sala do trono de Deus. O capítulo 5 é a dobradiça do livro. O livro do Apocalipse também está organizado em 3 grupos de 7 selos, a destruição da humanidade pelo homem, 7 trombetas, a destruição da humanidade por Satanás, 7 taças, a destruição da humanidade por Deus. Os 7 selos, trombetas e taças abrangem todos os 7 anos da tribulação, ou o tempo de sofrimento que precederá a segunda vinda de Cristo, e o fim, quando a última taça for derramada sobre a terra, Cristo retornará visivelmente. Isso aqui não tem nada a ver com arrebatamento. Quais são os 7 selos do Apocalipse na Bíblia Sagrada? Acho que a melhor maneira de responder a sua pergunta específica sobre os 7 selos é simplesmente fazer uma exegese desta passagem, pois isso significa explicar versículo por versículo. Então vi na destra do que estava sentado no trono um rolo escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Apocalipse 5:1. Adão e Eva perderam a terra para o pecado e para Satanás, e a terra de Satanás agora. O livro do Apocalipse é a história de como Deus recupera a terra e o seu povo. E eu vi um grande e poderoso anjo proclamando com grande voz: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas ninguém no céu e nem na terra e nem debaixo da terra podia abrir o rolo. Chorei porque ninguém fora achado digno de abrir o pergaminho. Então um dos anciões me disse: não chores, veja o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou. Ele é capaz de abrir o livro, seus 7 selos, e então vi um cordeiro parecendo ter sido morto, de pé no centro do trono. Apocalipse 5, do verso 2 ao verso 6. Cristo é revelado como o único que está qualificado para redimir a terra, abrindo o rolo. Ele é o leão que tem o poder. O cordeiro é o herdeiro legítimo. Jesus comprou o mundo e os seus habitantes com o sangue derramado lá na cruz do Calvário. E isto é muito importante para nós. Outra coisa muito importante, e em seguida os primeiros 4 selos são frequentemente chamados de os 4 cavaleiros do Apocalipse. O Apocalipse escreve tal destruição e dissolação. O primeiro selo é o cavaleiro branco, que representa a paz. Eu assisti enquanto o cordeiro abriu o primeiro 7 selos. E então ouvi um dos 4 seres viventes dizer com grande voz de trovão: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro segurava um arco,
e ele recebeu uma coroa e partiu como um conquistador empenhado em conquista. Apocalipse 6, verso 1 e 2. Branco representa a paz. O cavaleiro no cavalo branco é a falsificação de Cristo, né? De Satanás. Ele é o anticristo que sobe ao poder prometendo paz. Observe que ele tem um arco sem flechas. O primeiro selo é aberto no início da tribulação, o final dos 7 anos. O primeiro de 3 anos e meio são tranquilos, mas então o anticristo traz desolação, destruição durante os últimos 3 anos e meio. O anticristo também é o primeiro do julgamento de Deus sobre o mundo que rejeita Cristo. Aquele que afirma ser um salvador é, na verdade, um cavalo de Troia. O segundo selo e o cavaleiro do cavalo vermelho, que representa a guerra. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: vem. E então o outro cavalo saiu e um vermelho ardente, e o seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer os homens matarem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse capítulo 6, verso 3 e 4. Observe que esse cavaleiro tira a paz da terra. Assim começa os 3 anos e meio, final da grande tribulação. E lembremos que a guerra é sempre uma conquista militar. Guerra é sempre uma tragédia. Quando Eurípides, o dramaturgo grego, quis retratar a guerra no palco, ele não trouxe um exército com bandeiras, mas ele trouxe uma vermelha curvada, desnorteada, uma velha curvada, desnorteada, levada pela mão, uma criança chorosa que havia perdido seus pais. Isto é guerra. Queridos, esta é a primeira parte do estudo. A semana que vem nós continuaremos com o 3º, 4º, 5º, 6º e 7º selo para que você possa aprender. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde com esta palavra.